Presta bem atenção nessa palavra. Deus não vai desistir de você. Eu não estou falando que Deus não desistiu de você. Estou falando que Deus não vai desistir de você. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Então fica até o final do vídeo, presta atenção nessa palavra, porque Deus vai falar ao seu coração. Bem, faz um tempo já que eu não posto nada aqui no canal. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu não posto nada. E na última semana eu comecei a sentir Deus me incomodando a vir aqui postar e compartilhar com vocês algumas mensagens, algumas palavras que Deus tem me dado. E essa mensagem de hoje é para você que tem sentido que parece, né, que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, ou que as coisas não estão acontecendo, seja por causa de algum plano, de algum projeto, de alguma luta, de alguma prova que você está passando, que você não encontra uma saída, nenhuma solução, e você ora, você busca a Deus, você se derrama na presença de Deus e você não vê as coisas acontecendo no seu tempo. Mas sabe que essa semana eu vi uma reportagem muito interessante de um homem que foi atacado por um leão. Eu não me lembro exatamente qual a região do planeta, qual país onde esse fato aconteceu, mas um homem foi atacado aí por um leão e, pasmem, ele conseguiu sobreviver. Eu até pausei o vídeo aqui para encontrar a matéria para mostrar para vocês. Essa notícia, na verdade, não é desse ano, é de 2019. E diz assim, ó: homem mata leão com as próprias mãos após ataque em trilha nos Estados Unidos. O corredor foi mordido no rosto e matou o animal sufocando. Então, aqui, ó, um animal de cerca de 36 quilos o atacou por trás, segundo o comunicado do Colorado Park and Wildlife, e chegou a morder o seu rosto e o seu pulso. O homem conseguiu revidar sufocando o leão apenas com as mãos, sem usar qualquer arma. O corredor fez tudo que pôde para salvar a sua vida. Você se imagina numa situação dessa? Você de frente de um leão tendo que lutar aí pela sua própria vida. A gente sabe, né? E é cientificamente provado, vamos colocar assim, que muitas vezes em situações que provocam em nós e geram em nós muita adrenalina, o corpo humano ele gera uma força muitas das vezes descomunal. Então esse homem provavelmente experimentou isso. Ele foi atacado por um leão, se viu tendo que lutar pela sua própria vida e ali no momento de adrenalina ele experimentou essa força descomunal e com certeza eu acredito também que Deus interveio ali e ele matou um leão com as suas próprias mãos para poder salvar a sua vida. Interessante isso, né? Você, se pesquisar, você vai encontrar vários relatos aí de pessoas que lutaram contra leão, ou contra um tigre, ou contra urso. Muitos saíram gravemente feridos, outros morreram, porque este é um combate desigual, descomunal e desigual, porque esse animal, ele é o rei da selva, conhecido como rei da selva, ele tem muita força, e é descomunal pensar em um ser humano lutando com as próprias mãos contra um leão, contra o urso. E no livro de 1 Samuel, né, no primeiro livro do profeta Samuel, conta ali, relata a história, no capítulo 17, de Davi, ali quando Israel estava sendo provocada pelo gigante Golias, e Davi se apresenta e relata para Saul as suas experiências. Ele diz assim, ó, no verso 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, tanto como o urso. Assim será esse que incircunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu quero fazer e abrir aqui 2 paralelos, porque no meio desses 4 minutos de vídeo você deve estar se perguntando: tá, Francisco, mas você contou aí a questão do homem que sobreviveu
né, que lutou com o leão, que matou o leão. O que tem a ver isso com a minha história? Eu continuo sentindo que Deus me esqueceu, que eu estou na boca do leão, eu estou na boca do urso. O leão tem me devorado, tem devorado os meus planos, os leões têm devorado meus projetos, meus sonhos, os ursos também. E cadê Deus nessa situação? Eu quero que você preste agora atenção nesses dois paralelos. Nesta reportagem, deste caso que eu li para você, você vê que esse homem lutou pela sua própria vida. Ele lutou para salvar a sua própria vida daquele ataque daquele bicho feroz. Mas Davi, você vê aqui no destaque que ele não lutou pela sua vida. Ele lutou pelas ovelhas do seu pai. Aqui ele mesmo disse, ó: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E daí vinha um leão, vinha um urso. Eu pausei aqui porque um carro estava estacionando aqui do lado, quase bateu aqui na minha porta, né? Vamos continuar. Né? Então, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feri. Ele ia até atrás, na verdade, desse urso, desse leão, por causa de quem? Por causa dele? Por causa do status dele? Para se autogloriar? Não. Por causa das ovelhas do pai dele. Ele amava aquelas ovelhas, ele cuidava daquelas ovelhas, ele sabia que o pai dele tinha um cuidado daquelas ovelhas, e ele era encarregado de cuidar, de zelar, de tratar daquelas ovelhas, e ele arriscava a sua própria vida para poder cuidar daquelas ovelhas. E você vai ver que no Evangelho de João, no capítulo de número 10, se eu não me engano, Jesus vai trazer essa mesma imagem do pastor, porque a palavra de Deus nos diz, né, que Davi, ele era um tipo de Jesus, ele apontava para Jesus. E aqui vai dizer no verso de número, deixa eu procurar aqui, verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas alguns versos anteriores ele diz assim, ó, verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, em paralelo ali com Davi, Jesus, né, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele corre atrás do leão, ele corre atrás do urso, não para sua própria glória, não como um Deus mesquinho que precisa ser adulado e bajulado, mas porque ele ama as suas ovelhas, ele ama as ovelhas do Pai, ele sabe que o Pai ama as suas ovelhas, que o Pai tem um amor feroz pelas suas ovelhas, e Jesus quer agradar ao Pai. E por querer agradar o Pai, ele vai atrás das ovelhas perdidas, ele vai atrás do lobo, ele vai atrás do leão, ele vai até os confins da terra, ele vai até os confins, vamos colocar de uma forma figurada, né, do inferno, para poder salvar uma vida. Eu vou ter que explicar aqui, porque hoje em dia na internet é complicado, né? É uma figura de linguagem, né? Até os confins do inferno, enquanto a pessoa está viva e condenada. Não, né? Não estou falando que Jesus desceu ao inferno e buscou alguém de lá. Eu estou falando de uma forma aqui figurada. Jesus, ele desceu até o lamaçal do pecado. Ele se fez pecado por nós. Jesus se humilhou, se degradou por causa das suas ovelhas, por causa das ovelhas do Pai. Ele foi buscar as ovelhas de Israel e ainda disse em versos posteriores, olha, eu ainda tenho ovelhas de um outro aprisco, e a minha missão, ou seja, convém a mim ir atrás delas e buscar elas. E isso revela para nós o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E você, neste momento que você se encontra, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus não tem planos para você, pensando que você vai ser devorado pelo leão, olhe para Jesus e olhe principalmente para o caráter de Jesus e para a missão de Jesus. É a missão de Jesus resgatar as ovelhas. É do caráter de Jesus querer, desejar resgatar as suas ovelhas, as ovelhas perdidas.
salvá-las da boca do inimigo, da boca do leão, da boca do inferno. Jesus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Jesus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Ele te ama tanto que ele se entregou por você no madeiro. Ele, assim por dizer, ele tomou, né, as mordidas do leão, vamos colocar dessa forma, que eram destinadas para mim e por você. Ele foi ferido, ele foi moído, como diz a palavra de Deus, né, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero te dizer aqui que a coisa mais valiosa que você tem é o amor de Deus. Eu sei que muitas das vezes quando nós passamos por lutas e provas que para nós são descomunais, que nós muitas vezes nos encontramos na frente de um leão e de um urso e parece tudo, né, estar perdido, a primeira coisa que nós olhamos e desejamos é: Senhor, nos livra disso, me tira da frente desse leão, tira esse leão da minha frente, me salva dessa situação. Mas a primeira coisa que você deve olhar, e para a primeira coisa que você deve olhar é o amor de Deus. Deus não te esqueceu. Deus te ama. Jesus te ama e Jesus tem um plano poderosíssimo para a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não vai desistir de você. Jesus não desistiu de você. Jesus não vai desistir de você. Eu quero que você receba essa palavra nesse momento. Que nesse momento Deus está entrando aí, ó, nesse local onde este leão, né, nesse aprisco, onde o lobo mercenário pulou e invadiu esse aprisco, encara esse aprisco como essa situação em que você se encontra. Nesse momento, o Senhor Jesus está entrando nessa situação. Assim como Davi, ele foi atrás do leão, assim como Davi foi atrás do urso e resgatou aquelas ovelhas que estavam ali sendo devoradas, que estavam ali sendo raptadas pelo leão e pelo urso, assim Jesus está entrando agora na sua história. Assim Jesus está entrando agora na sua vida. Se você crer, Jesus vai fechar, Jesus está fechando a boca do leão, a boca do urso. Se tem alguma coisa na sua vida que se encontra na boca do leão, na boca do urso, Jesus está entrando aí agora e está tirando essa situação da boca do leão, essa situação da boca do urso. Porque essa é a missão dele. Entenda isso. Essa é a missão dele: resgatar as ovelhas da boca do leão, resgatar as ovelhas da boca do lobo. Por quê? Porque é da vontade do Pai. Porque o Pai ama as suas ovelhas. O Pai ama os seus filhos e destinou Jesus para ser este Salvador que nos salva da boca do leão e do urso. Jesus te ama. Deus te ama com um amor descomunal e feroz. Deus não se esqueceu de você. Ele não desistiu de você e nem vai desistir de você. Tá bem? Se de alguma forma essa palavra falou com você, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o like, que você comente aí, ainda que seja um amém, para apoiar aqui o canal na plataforma, para que eu também continue postando esses vídeos aqui. E sempre que Deus me der uma mensagem, me incomodar, eu vou aqui trazer, compartilhar com vocês. Eu espero que Deus possa ter falado poderosamente com vocês. E nunca se esqueça disso. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. E Deus não vai desistir de você, porque isso faz parte do caráter dele. Faz parte do caráter dele. Como diz a palavra de Deus, né? Que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais endureceram no dia da provocação do deserto e viram a minha ira. Somos nós que endurecemos os nossos corações e não recebemos a palavra que Deus está destinando para nós. Nós que somos incrédulos. E com isso, através da nossa incredulidade, não vivemos a palavra de Deus que é enviada para nós. E Deus está te enviando uma palavra agora. Cabe a você não endurecer o coração. E cabe a você receber essa palavra pela fé, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente,
Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.